A partir de agora você vai acompanhar uma entrevista feita pela jornalista Kelly Alves, que conversou com a psicóloga Wilza Rosa. O assunto, Janeiro Branco, um mês importantíssimo. Um mês que traz a conscientização de nós olharmos para dentro de nós mesmos e cuidarmos da saúde mental. Vamos acompanhar essa entrevista. A gente vai falar sobre um tema importantíssimo que nos últimos anos vem repercutindo muito, que é o cuidado com a saúde mental. E o janeiro é dedicado ao cuidado com o objetivo de cuidar da saúde mental e o emocional da população. E para esclarecer essas dúvidas, a gente vai conversar agora com a psicóloga Wilza Rosa. Wilza, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Para mim é uma satisfação poder contribuir e refletir sobre um tema tão relevante. Wilza, para começar, você poderia explicar o que é o Janeiro Branco e qual a importância da campanha? Sim, a campanha Janeiro Branco, ela inicia entre 2013 e 2014 por uma iniciativa do psicólogo Leonardo Abraão, que, em conjunto com outros profissionais também da área de psicologia, iniciaram esse movimento. Um movimento de trazer esse cuidado, informação, maiores esclarecimentos para a população, referente especialmente ao Janeiro Branco. Por que foi dado esse nome, né, do Janeiro Branco? A ideia é como se fosse uma página em branco, como se tivéssemos uma folha que precisa começar a ser construída, rabiscada, desenhada. E aí essa ideia do branco foi muito relacionada a essa perspectiva de uma folha, ou de uma tela, ou de uma página que nós começamos a construir. Porque a gente vai perceber que geralmente nesse início de ano, nesse período do mês de janeiro, nós muitas vezes refletimos sobre o que aconteceu no ano passado, né? Refletimos como foi o nosso ano passado, começamos a refletir sobre o novo ano. Nós temos essa ideia de um novo ciclo que está agora iniciando. E aí, nessa proposta de um novo ciclo, é quando surge essa proposta de uma nova tela. O que é que nós desejamos escrever nesse novo ano? Como que nós queremos fazer algo que seja de diferente? E aí vem a proposta de relacionar o cuidado com a saúde mental, porque ao longo do ano a gente vai perceber que existem várias outras campanhas, né? A gente tem o Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, que geralmente são campanhas dedicadas a algumas questões que envolvem questões mais biológicas, processos de adoecimentos, enfim. E aí já o Janeiro Branco, ele vai trazer essa proposta do cuidado com a saúde mental, emocional, ajudando as pessoas já nesse início de ano a começarem a construir caminhos, quem sabe aí, diferentes do ano anterior. Certo. Eu vi que dados da OMS traz que 14% desses casos são agora adolescentes. Isso tem a ver com essa era digital? Também. Na verdade, a gente vai perceber que hoje, no nosso contexto atual, a depressão, os transtornos de ansiedade e diversas outras problemáticas relacionadas ao contexto emocional, elas vão estar interligadas a diversos fatores. Então, por exemplo, não tem como a gente dizer apenas que seria o contexto do excesso do uso da tecnologia, mas esse uso excessivo da tecnologia traz, sim, diversos impactos psicológicos, impactos no desenvolvimento do sujeito. Por mais que a gente oriente, por exemplo, as famílias a evitarem o uso de telas para bebês, para crianças, e se usar, que use por tempos curtos que sejam limitados, a gente identifica que, infelizmente, na maioria da população, as figuras que são as figuras cuidadoras são figuras que, na maioria das vezes, estão sobrecarregadas, precisam dar conta de trabalho, de casa, geração de renda, de diversos cuidados e, muitas vezes, se sentem solitárias. E aí, nesse turbilhão de tantas coisas para poder dar conta, termina que o recurso que encontra para a criança ficar mais quietinha, para a criança não dar tanto trabalho, é deixando aquela criança no celular, num tablet, na televisão. E aí a gente vai perceber que desde esses processos iniciais, do início do desenvolvimento, quando você ainda é um bebê ou quando você ainda é criança, à medida que você vai tendo esse uso excessivo de tela, isso vai gerar aí diversos impactos e prejuízos. Por isso que a gente sempre orienta quem são cuidadores, cuidadoras, pais, mães responsáveis, que evitem esse uso excessivo das telas, principalmente quando a gente pensa em crianças, em adolescentes. É importante que a gente, sim, limite essa utilização e encontre outros recursos. Então, por exemplo, no dia a dia, agora nós estamos num período de férias.
E eu escuto muito adolescentes, jovens e até mesmo, né, crianças, pais, reclamando da ociosidade, do tédio, né, da criança ou adolescente o tempo todo em casa, sem ter o que fazer. Gente, a gente sempre tem o que fazer. Basta a gente construir um repertório do nosso dia. O que é que nós vamos fazer no nosso dia? Vamos ter um momento do brincar, vamos ter um momento da leitura, vamos ter um momento para fazer algo em família, uma comida, um bolo, vamos ter um momento para assistir a um filme, que aí vem o uso da tela por 1 hora e meia, enfim. Então, se a gente constrói um repertório de atividades do nosso dia a dia, às vezes, lógico, nem sempre a gente consegue seguir à risca aquilo ali. Mas se você minimamente constrói esse repertório e um planejamento de atividades que sejam diferenciadas, atividades terapêuticas, atividades em famílias, atividade com amigos, atividade física, enfim, a gente vai perceber que nós, sim, vamos ter aí muito o que fazer. Vamos estar promovendo saúde mental, porque não estaremos naquela ociosidade, não estaremos ali naquela sensação do tédio, de não ter o que fazer, da hora que não passa, que isso tudo é gerador de ansiedade e que pode trazer consequências maiores. É verdade. Agora, assim, na minha casa, por exemplo, filhos, maridos, e às vezes a gente tem um dia muito corrido e a gente não para muito para prestar atenção em detalhes. Quando é que eu consigo identificar que tem alguma coisa errada ali, um sinalzinho, alguma coisa que me alerte? É importante que, assim, a gente entenda qual é a dinâmica do comportamento de cada pessoa. Quando nós convivemos, né, em família, temos pessoas próximas que a gente está mais no dia a dia, a gente mais ou menos percebe como que é a reação daquela pessoa diante de determinadas situações, como é o comportamento durante o seu dia. E aí o que é importante a gente entender? Qualquer mudança que aconteça e que seja uma mudança que demonstre prejuízos, que seja uma mudança que comece a ser algo excessivo, de forma mais frequente, de forma mais intensa. E aí eu vou trazer agora diversos exemplos. Se você percebe que aquela pessoa está mais cabisbaixa, mais triste, se você percebe que aquela pessoa está mais isolada, que tem evitado contatos sociais com amigos, com familiares, se é alguém que, por exemplo, tem demonstrado uma ansiedade maior, uma angústia maior pelo tempo que não passa, uma sensação de tédio que está cada vez mais frequente e que não passa, uma sensação de inquietação, de agressividade e de desesperança, ou até mesmo da pessoa, né, se questionar com relação à própria vida, achar que a vida está sem sentido, sem graça ou algo nesse sentido. Então, tudo isso já pode ser aí alguns sinais. Quando nós identificamos alguns desses sinais que começam a acontecer de forma mais frequente no nosso dia a dia, se isso estiver relacionado, por exemplo, a outros fatores, como a alteração da alimentação, a pessoa pode começar a ter um fastio ou começar a comer compulsivamente. Alteração do sono, a pessoa pode começar a ter insônia ou ela pode começar a ter o que a gente chama de hipersonia, dormir excessivamente ao longo do dia. Então, a gente vai ver que um conjunto de sintomas já pode demonstrar uma possível presença de um transtorno mental. E aí, quando eu falo sobre tudo isso, não é para a gente estar aqui construindo diagnósticos, mas é para a gente poder estar atento a alguns desses sintomas, alguns desses sinais, porque ao identificar, se você tem um familiar, se você tem um amigo, um colega de trabalho, alguém que você identifica aí alguns desses sinais, é importante que você tente chegar junto, conversar melhor, para entender o que essa pessoa nesse momento está passando. Uma escuta que seja compreensiva, que seja acolhedora, que seja de não julgamento. E a partir daí a gente buscar ajuda de um psicólogo, buscar ajuda de um profissional da área da medicina, que pode ser um psiquiatra, um clínico geral, buscar ajuda de profissionais que são especializados na área da saúde mental, que nós podemos ter aí diversos profissionais. E aí, quando nós buscamos ajuda com um especialista, a gente vai poder realmente ter aí uma possibilidade de uma avaliação mais detalhada, da gente poder identificar se de fato existe ou não ali a presença de um transtorno mental e qual vai ser a indicação de tratamento. Isso é muito importante que as pessoas sigam isso que nós estamos recomendando, porque o que a gente percebe muitas vezes é que as pessoas encontram alguns sintomas, já começam a determinar qual é o diagnóstico que seu familiar tem, muitas vezes nem procura ajuda médica e aí uma vizinha ou um outro parente diz, eu também tenho isso e eu tomo tal coisa. E aí a pessoa começa a se automedicar e aí, vejam, tudo isso pode trazer prejuízos ainda maiores. Então, sempre é importante
ao identificar, buscar ajuda de profissionais que são especializados no assunto, para aí sim a gente poder fazer esse diagnóstico, ver se realmente é a presença de um transtorno mental ou não, e para cada pessoa nós vamos ter uma indicação de tratamentos que para cada pessoa essa indicação vai ser diferente. Interessante que você falou essa parte de não julgar. Isso. Porque tem muitos pais hoje em dia que são leigos ainda no assunto, tem muitas que vê sua criança com algum problema e às vezes tem aquela parte de ai, meu filho não é louco, ou meu filho não é doente, ou às vezes de julgar mesmo, você é maluco. Ainda existe muitos desafios hoje em dia em relação a isso? Com certeza. E uma das propostas da campanha do Janeiro Branco é justamente essa, né? A gente quebrar esses tabus, os estigmas que nós ainda enfrentamos. As pessoas ainda têm muito receio em procurar psicólogo, procurar psiquiatra. As pessoas ainda têm essa lógica, né, de uma certa resistência de achar que comportamentos que estejam ali de repente fora do padrão, né, o que as pessoas começam a identificar como algo que não está ali no normal, né, que usam muito essa palavra que eu nem gosto muito, mas às vezes as pessoas realmente sentem uma resistência e uma dificuldade para lidar com as questões que envolvem o nosso emocional. Então, por exemplo, muitas vezes se a gente sente uma dor física, uma dor de cabeça, é comum as pessoas recorrerem a uma medicação, a algo que vai passar naquele momento aquela dor, e é como se aquilo fosse algo que foi resolvido com aquela medicação. Quando nós falamos sobre as questões emocionais, vejam, a nossa subjetividade ela é algo muito amplo, muito complexo. Então, o que envolve as questões emocionais, elas são diversas e elas são muito singulares. Elas são muito de cada indivíduo, de cada pessoa, do momento que cada pessoa esteja vivenciando. Então, precisa realmente de um olhar mais ampliado, de profissionais que tenham a habilidade para fazer uma boa avaliação, para poder conduzir, indicar tratamentos que sejam mais recomendados. E aí a gente vai perceber que tudo isso faz parte de todo esse estigma que a gente também tenta quebrar durante a campanha do Janeiro Branco. Porque quando você procura um profissional da saúde mental e quando você procura cuidar da sua saúde mental, isso não é um sinônimo de loucura, isso não é um sinônimo de que você não esteja normal ou algo do tipo. Isso é um sinal de que você está tendo uma consciência maior para cuidar da sua saúde mental, porque você começou a perceber a possibilidade dos prejuízos que você pode ter ao longo da sua vida se você não cuida do seu emocional. Você falou, Wilza, sobre exercício. Quais são as outras práticas assim simples que podem ajudar na prevenção desses transtornos mentais? Quando nós construímos no nosso dia a dia momentos que nós chamamos de terapêuticos, esses momentos terapêuticos, eles poderão ser os nossos escapes. Porque imagina, no nosso dia a dia a gente o tempo todo vivencia diversas tensões, estresse, questões que mexem com o nosso emocional. E aí como que nós colocamos tudo isso para fora? Tem pessoas que são mais recatadas, mais isoladas, vão guardar e aí vai ficando aquela bola de neve, né? A coisa vai aumentando, aumentando e pode chegar uma hora que a pessoa não aguente e isso vai estourar. Ou ela pode estourar num comportamento mais agressivo, impulsivo, ou isso pode estourar num sintoma físico, enfim, que é o que a gente chama muito da somatização, né? E aí também a gente pode ter pessoas que não são aquelas que guardam, mas são aquelas que vão estar ali colocando para fora, mas de uma maneira, digamos, que não seja tão adequada, porque termina atingindo outros. Às vezes são palavras, são comportamentos que machucam o outro, alguém que esteja próximo. E aí também não é um comportamento tão assertivo assim. Então é importante a gente tentar buscar um equilíbrio. Como que nós buscamos um equilíbrio? Encontrando no nosso dia a dia momentos que sejam de escape. Esses momentos podem ser através de uma atividade física, que você ali se identifique. Quando eu falo em atividade física, eu não falo só em academia, porque hoje as pessoas falam muito, associam muito à academia. Ah, eu não gosto de academia, eu não queria ir para uma academia, mas está todo mundo indo. Veja, atividade física tem diversas, né? A gente tem artes marciais, a gente tem atividades que são ao ar livre, que você se conecta com a natureza, atividades que são no mar, na lagoa. Então, existem muitas atividades aí que podem ser realizadas e que vão ajudar no exercício físico, porque quando você faz o exercício físico, libera substâncias no teu organismo que também ajuda em todo um contexto emocional, no funcionamento orgânico. A gente também pode ter práticas integrativas que são complementares na saúde. Nós, atualmente, temos mais de 100 práticas integrativas. Quais são elas? Algumas
massagem, auriculoterapia, biodança, meditação, yoga. E muitas pessoas não sabem que hoje em dia, muitas dessas práticas, elas são disponibilizadas gratuitamente para a população. Por exemplo, todo sábado, 7 horas da manhã, ali no Marco dos Corais, tem prática de yoga aberta para a população. Durante a semana, tem na UFAL o núcleo das práticas complementares em saúde e que lá tem diversas dessas práticas que também são ofertadas gratuitamente para a população. Então, às vezes, as pessoas não conhecem e, por não conhecer, não buscam esses serviços que estão aí até mesmo disponíveis gratuitamente. Então, se você nunca fez uma meditação, nunca fez um yoga, antes de você dizer, vou nada fazer essas coisas aí, coisa de doido, não julgue. Primeiro conheça. Se você nunca fez uma prática, se você nunca fez uma massagem, se você nunca fez uma auriculoterapia ou alguma dessas práticas integrativas de saúde, entenda. Primeiro vamos conhecer antes de julgar. Então, se permita conhecer, se permita fazer uma massagem relaxante, se permita fazer uma sessão de reiki, se permita fazer uma sessão de relaxamento. Depois da experiência que você tiver, aí você me fala como foi sobre essa experiência que você teve. Então, é importante que a gente também quebre essas resistências e esses olhares de preconceito de algo que às vezes a gente nem conhece, que a gente, antes de conhecer, já acha que é uma coisa ruim, que não vai ser boa, que não vai trazer nenhum benefício. Vou nada para psicólogo só para ficar conversando, né? Se for para ficar só conversando, eu prefiro estar aqui na mesa do bar conversando com meu amigo ou na porta de casa com a minha vizinha. E não é bem assim, né? Quando a gente vai num psicólogo, não é uma conversa de amigos. Ali é um profissional que é especializado, que passou 5, 6 anos na faculdade, no mínimo, se formando para entender sobre a mente humana, para entender que diálogo é esse que vai ser construído ali naquele momento, como que vai ser construído estratégias para você lidar com essas situações que você está vivenciando no seu dia a dia. Então, nada disso é sinônimo de que você não tenha sanidade mental, de que você esteja enlouquecendo ou algo do tipo. Pelo contrário, é cuidado. E se nós não priorizarmos o nosso autocuidado, quem é que vai fazer por nós? Wilza, a gente sabe que tem pessoas que quando desenvolvem uma depressão ou algum problema de saúde mental, elas se isolam, ficam no seu quarto mais quietinhas. Como é que a família, qual o papel da família e dos amigos para ajudar uma pessoa que esteja com esse problema? Ótima pergunta, Kelly, porque realmente essa é uma realidade de muitos. Quanto maior o nível de depressão, maior é o risco também de suicídio. E aí o que acontece? Quanto mais isolada a pessoa fica, maior pode ser os riscos aí de situações que possam se agravar. Então a recomendação é: evite deixar essa pessoa sozinha, mas também tenha o cuidado de não invadir tanto a privacidade daquela pessoa. Então, por exemplo, geralmente nós precisamos de um momento de descanso que varia entre 7 a 8 horas no dia, que é o nosso momento do sono. Durante esse momento, a pessoa vai estar ali dormindo, descansando, a gente não vai estar entrando muito naquele espaço. Mas ao longo do dia, desde o momento que a pessoa acorda até o momento em que ela vai dormir, então nós vamos ter aí um processo de mais de 12 horas em que você, por exemplo, pode ter momentos de você se aproximar mais para conversar, que você pode ter momentos de convidar essa pessoa para fazer uma refeição junto com você, que você pode chegar junto dessa pessoa e dizer: vamos fazer umas compras, vamos ali na praia comigo, de você começar a tentar estimular essa pessoa. Então, é se aproximar, começar a buscar estimular essa pessoa para estar junto com você fazendo alguma atividade. Se você chega para essa pessoa e diz: bora, fulano, levanta, sai desse quarto, muda de vida, você não vai estar ajudando de forma alguma. Pelo contrário, você só vai estar fazendo com que aquela pessoa se sinta pior ainda. Porque quando a pessoa estaciona, quando ela chega nesse estágio de deitar e de não conseguir ter forças, ou ter essa sensação de que não tenho forças para levantar, de que eu não tenho graça para sair daqui, que lá fora não tem nada que me interessa, quanto mais ela fica nesse quadro, mais a situação vai se intensificar. Então, se a gente quer ajudar, vamos tentar buscar ajuda, tentando se aproximar, tentando dialogar, tentando convidar essa pessoa a sair um pouco mais desse espaço e tentando também buscar ajuda profissional, que é fundamental. Então, por exemplo, hoje em dia, nós temos profissionais que fazem atendimento domiciliar.
Enquanto essa pessoa não consegue ir até um serviço, será que dentro dessa família existe a possibilidade de uma construção, uma articulação para buscar um profissional que venha até a residência, que ajude nesse processo de sensibilização, de começar a tentar ter essa mudança comportamental? Então, a gente precisa construir caminhos que sejam acolhedores, que sejam empáticos, compreensivos, de escuta e cada vez menos de julgamento, de crítica e de menosprezo. A gente fala muito também, Wilza, sobre a questão dessas pessoas que são mais silenciosas, daquelas que começam a dar sinais. Mas a gente sabe que tem pessoas que não dão sinais. Muitas vezes acontece um caso de suicídio em que a pessoa fala assim, mas aquela pessoa era tão alegre, aquela pessoa era tão feliz. Isso. O que aconteceu? Eu não sabia que ela passava por isso. Existe alguma forma da gente identificar nessa pessoa assim que é feliz, é sempre alegre, nunca demonstra que tem aquele problema ali guardado? Existe alguma forma da gente identificar algum sinal? É mais difícil. Na verdade, quando nós temos pessoas que camuflam, né? A gente vai perceber que por mais que aquela pessoa esteja o tempo todo alegre, brincalhona, extrovertida, mas, por exemplo, como é o olhar dessa pessoa? Porque às vezes quando a gente conhece, quando a gente tem uma aproximação maior, a gente vai perceber que por mais que aquela pessoa esteja ali o tempo todo demonstrando ser alguém extrovertido, alegre, que está bem, mas às vezes é um olhar que demonstra que ela não pode não estar tão bem assim. Muitas vezes é um comportamento excessivo, porque, por exemplo, tem momentos de alegria, de extroversão, todos nós temos. Agora, quando é excessivo, comece a ficar mais observadora, comece a ficar mais atento, porque, como eu sempre digo, tudo em excesso traduz algo que precisa de uma atenção maior. E aí, quando a gente começa a despertar essa atenção maior, a gente pode identificar outros sinais. Então, por exemplo, pode ser que no ambiente de trabalho essa pessoa seja mais extrovertida, mais amigável, comunicativa, mas quando está no ambiente domiciliar é aquela pessoa mais isolada, que não conversa muito com a família, que não se expressa muito. E aí o que acontece? Para no ambiente externo essa pessoa ser tão comunicativa e extrovertida, mas no ambiente interno é uma pessoa que fica introvertida e isolada. O que acontece dentro dessa relação familiar que talvez essa pessoa sinta dificuldade de se expressar mais? Então, muitas vezes a gente vai perceber que comportamentos de evitar essa relação familiar maior pode ser uma esquiva, né? Pode ser uma fuga, pode ser uma dificuldade ali, pode ser uma evitação de conflitos também. Então, na verdade, pode ser diversas questões que não tem como a gente assim traduzir e dizer é isso ou é aquilo. Mas, é como eu sempre digo, quando nós temos pessoas que demonstram menos sinais, né, que começam a camuflar, que começam, né, a tentar não expressar muito o que realmente elas estão sentindo, então realmente fica muito mais difícil. Por isso que é como a gente sempre fala, é importante que você reconheça os seus sentimentos, as suas emoções, que você identifique como que você está com você mesma. A partir do momento que você identificar que você talvez não esteja tão bem assim, que seria importante você buscar ajuda, buscar um profissional. Por exemplo, hoje a gente tem um serviço de CVV que funciona 24 horas todos os dias da semana. Basta você ligar 188, que do outro lado da linha não vai ser nem alguém daqui de Maceió, vai ser alguém de qualquer lugar do Brasil, porque é um serviço nacional, que vai naquele momento te escutar. E através dessa escuta é alguém que está preparado ali para te ajudar a pensar, para te ajudar a construir caminhos de como que você pode lidar com isso que talvez está te deixando aí desconfortável, com mal-estar, enfim. Então é sempre importante a gente buscar ajuda, porque sozinho é mais difícil de lidar. É verdade. A gente hoje em dia tem uma rotina muito corrida, né? Muitas pessoas trabalham 2 horários, 2 empregos, 3 empregos, filhos. É uma rotina muito corrida. E aí vem o estresse. Isso. Que a gente costuma dizer, hoje eu estou estressado. Como é que esse estresse pode impactar nessa saúde mental? Totalmente. Porque a partir do momento que você fica só dedicado às atividades, sejam elas domésticas, de trabalhos ou outras, e que você não tem os seus momentos de escape, de pausas, momentos terapêuticos, momentos de autocuidado, vai chegar um momento que você não vai aguentar. Todos nós, enquanto humanos, temos a nossa limitação. E se você não se dá esse limite, se você fica só na sobrecarga e absorvendo todas essas tensões,
Vai chegar um momento em que, por exemplo, você começa a ter uma insônia que não passa, você começa a ter uma dor de cabeça, você começa a ter uma dor de coluna, você começa a ter sintomas emocionais, como, por exemplo, sensações de choro sem motivo aparente, uma sensação de tristeza, uma sensação de angústia, uma sensação de palpitação, daquela ansiedade maior. Então, muitas vezes a pessoa começa a desenvolver sintomas físicos e psicológicos e ela não percebe que esses sintomas estão relacionados a essa sobrecarga. Era isso que eu ia te perguntar em relação a como a gente perceber, porque às vezes a gente, nessa nossa correria do dia a dia, a gente se estressa, às vezes a gente fica um pouco nervoso, e aí, como que a gente percebe nós mesmos? Como Sim. a gente percebe, eu estou desenvolvendo uma depressão, eu estou com sinais de ansiedade, porque a gente se preocupa muito com o outro, com o filho, com o marido, procura sinais no filho, procura sinais no marido, mas a gente não olha pra gente, a gente não nos olhamos. Então, como é que eu consigo perceber que eu estou desenvolvendo um começo de depressão ou um começo de ansiedade? A partir do momento em que você identifica que tanto essas reações emocionais como físicas estão interferindo no teu dia a dia. Então, por exemplo, você chega para trabalhar e você começa a ter dificuldade de concentração, você começa a ter dificuldade na memória, você começa a ter dificuldade, por exemplo, se você precisa escrever, de produzir uma escrita. No seu ambiente de casa, por exemplo, quando você chega em casa que você quer ter um momento de pausa, de descanso, você não pausa porque você chega lá, tem um monte de coisa, né, para fazer, como você falou, tem coisa de filho, tem coisa de casa, e aí você não pausa. Se você percebe que você está nessa sobrecarga e que você não está conseguindo pausar, então é necessário a gente buscar ajuda. Pode ser que você não tenha ainda desenvolvido um transtorno de ansiedade ou uma depressão, mas a partir do momento que você perceber que você já está tendo alguns desses sintomas e que isso está interferindo no seu dia a dia e que você, por exemplo, não está conseguindo ter momentos para pausar e se priorizar, então tudo isso já é um sinal de que você precisa estabelecer para você mesmo esse momento da sua pausa. Que momento vai ser esse? Vai ser no início do dia, tentando acordar 30 minutos antes? Vai ser no seu horário de almoço, onde vão ter dias, por exemplo, que ao invés de você parar para fazer 1 hora de refeição, você vai fazer 30 minutos essa refeição e os outros 30 minutos vai ser para uma pausa? Vai ser no momento da noite? Vai ser no momento do seu final do dia? Então, é importante que você, ao longo do seu dia, construa estratégias para você ter ali os seus escapes. Tem pessoas, por exemplo, que criam estratégias do tipo, eu vou parar aqui para 10 minutos, relaxar e me desconectar. Você pode estar dentro do seu ambiente de trabalho e ali tem pessoas, por exemplo, que vão ao banheiro, que vão a um vestiário ou que até saem do espaço do ambiente de trabalho e vão no lado de fora, se conectam ali com a natureza, com uma árvore que tem próxima, ficam ali 10 minutos fazendo um momento de respiração, de relaxamento. Então, vejam, se a gente constrói essas estratégias no nosso dia a dia para que sejam os nossos escapes, a gente consegue, quem sabe, ter um equilíbrio maior e a gente tenta ir manejando e a gente tenta ir equilibrando essas tensões, essas emoções. Agora, a partir do momento que você não prioriza ou não consegue dar essas pausas, aí a situação realmente já é um sinal de que ela precisa de um cuidado maior e se você não se dá essas pausas, alguma consequência vai vir. Como é que um profissional, qual a importância do profissional ou de uma terapia para ajudar nesse bem-estar emocional? É fundamental, porque dentro da terapia a gente começa a construir esse repertório do seu dia a dia. Eu vou começar a criar junto com você estratégias do que é que te faz bem, ou do que é que pode te fazer bem, que você vai começar a experimentar. Então, por exemplo, tem coisas que são tão simples, aromaterapia. É uma estratégia enquanto prática integrativa complementar em saúde. Por exemplo, agora aqui a gente está num ambiente que eu não sinto nenhum aroma. Se a gente tivesse um difusorzinho aqui com um aroma de uma essência agradável, nós nesse momento estaríamos dando essa entrevista num nível de relaxamento maior.
Já pensou? Às vezes são pequenas coisas que a gente vai construindo no teu espaço de trabalho, na tua residência ou em outros ambientes, que a gente começa a ter sensações de um relaxamento maior, que a gente começa a trabalhar melhor, que a gente começa a lidar melhor com esse turbilhão de coisas que a gente tem. Então, dentro da psicoterapia, a gente vai trabalhar esse emocional, a gente vai começar a identificar quais são as emoções que ultimamente você tem sentido que tem gerado desconforto. A gente vai começar a criar algumas possibilidades de caminhos para equilibrar esse seu dia a dia, de uma forma que você possa se sentir melhor. Então, dentro da psicoterapia, nós temos várias estratégias. Cada psicólogo trabalha por abordagens diferentes e, independente da abordagem do profissional psicólogo, o foco maior é o processo de autoconhecimento. E quanto mais você vai se conhecendo, mais você também vai construindo novos repertórios, novos caminhos, novas estratégias. E aí a gente vai promovendo mais saúde mental. E à medida que a gente promove mais saúde mental, a gente também evita e previne a possibilidade de você desenvolver quadros patológicos, como a gente vem conversando, de depressão, de transtornos de ansiedades ou outros. Qual o recado que você deixa para aquela pessoa que assistiu a gente agora essa entrevista e, de alguma forma, com as informações que você deu, detectou algum sinal? Epa, peraí, eu acho que eu posso estar com isso. Qual o recado que você deixa? O recado que eu deixo é: não julgue aquela pessoa e não se julgue. E não se cobra também, porque muitas vezes a gente percebe que tem pessoas que identificam alguns desses sinais, mas elas ficam ali na resistência, sabe? Se cobrando, achando que eu vou começar a dormir mais, eu vou começar a tentar descansar mais, ou procurando coisas na internet que vão dar respostas para o que você está sentindo. Gente, procura ajuda profissional. Seja humilde com você mesma. Reconheça que sozinho é mais difícil. E quando você busca ajuda profissional, onde que você pode buscar ajuda? Então, como eu falei, temos um serviço disponível gratuitamente, que funciona 24 horas, todos os dias da semana, que é o CVV. Basta você ligar 188. Se você não tiver como fazer essa ligação, quer falar pelo chat, você pode entrar no site cvv.org.br, que lá também funciona 24 horas de domingo a domingo, alguém que estará do outro lado da tela para poder conversar ali com você através do chat. Além do CVV, você pode também buscar um serviço presencial no local onde você está aí residindo. Então, próximo de onde você mora, tem uma unidade básica de saúde? Nessa unidade básica de saúde, tem psicólogo que você possa aí fazer uma marcação de um atendimento? Porque aí você também pode estar indo a essa unidade básica. Ou se você tiver um agente comunitário de saúde que visita a sua residência, converse com o seu agente de saúde, que você ultimamente não tem se sentido tão bem, que você gostaria de uma consulta com o psicólogo. Veja a possibilidade dessa marcação, desse atendimento. Então, você também pode buscar uma unidade básica de saúde que tenha psicólogo mais próximo aí da sua residência. Você também, se identificar que é alguém que pode estar desenvolvendo algum transtorno mental e que também precisa de uma avaliação médica, de um psiquiatra, você pode procurar o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Então, busca onde é que tem mais próximo aí de onde você mora. Se você não sabe onde é que tem um mais próximo de onde você mora, tenta fazer contato com a Secretaria de Saúde do seu município, porque geralmente quando você faz contato com a Secretaria de Saúde, lá existe um mapa de todos os serviços, de onde tem psicólogo, e aí as pessoas também podem direcionar e dizer para você o que é que tem aí mais próximo da sua casa. Então, a gente tem os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial também, e nós temos as instituições não governamentais. Hoje nós temos muitos trabalhos voluntários, por exemplo, o trabalho da ONG Cavida. É um trabalho que hoje já é reconhecido, não apenas aqui no estado de Alagoas, mas a nível nacional. Então, se você quer fazer uma psicoterapia presencial ou online, gratuitamente, você também pode fazer contato com a ONG Cavida. Se você entrar lá no Instagram, basta você colocar @ONG Cavida. Lá no Instagram tem o endereço, tem o telefone de contato, horário de funcionamento, e através do Instagram você pode fazer contato com a ONG, e lá a gente tem atendimento individual, atendimento de grupo, apoio para as famílias, e a gente também tem aí a possibilidade de, havendo a necessidade de outros profissionais que não tem na ONG, de fazermos os encaminhamentos. Então, o importante, principalmente, é buscar ajuda.
Esse é um tema muito importante que, como você destacou logo no início, né? Não só janeiro, mas o ano inteiro, né? Então, é muito importante que qualquer sinal você procure um profissional para poder você cuidar de você, né? Exato. Então, eu agradeço muito, Wilza, por ter aceitado o meu convite, né? Espero você aqui mais vezes. Gratidão e me coloco à disposição. Obrigada. Até a próxima. Esse é um tema muito importante e você tem que cuidar da sua saúde mental. Então, qualquer sinal de alerta, se você notar que você precisa de um profissional, procure um profissional para ajudar você. Cuidar da sua saúde mental é muito importante. Então, cuide da sua saúde mental, cuide de você.